sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, Desmistificando a Fisioterapia. Hoje eu estou com um convidado especial, formado em fisioterapia pela Unifor, Universidade de Fortaleza, em 1985, especialização em osteopatia pela escola belga, cadeias musculares, Metro Mulligan, Maitland, Mackenzie, posturologia na França e presidente da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna. Ele é o autor de um livro muito bacana. Olha isso aqui, tá? É o livro sobre hérnia de disco e dor ciática, que alcançou uma venda aí, deve ter sido mais agora. Estou com um número de 12 mil aqui exemplares, mas eu acredito que já tenha sido superado esse número. Estou falando do meu amigo Helder Montenegro, que além de uma vasta experiência na área, é um dos maiores incentivadores dos fisioterapeutas em desenvolver a habilidade do empreendedorismo. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E é sobre esse foco que desenvolveremos este podcast hoje. Então, hoje é para você, fisioterapeuta, aluno de fisioterapeuta, e por que não dizer aí para os pais daquele acadêmico que está pensando como é que pode ajudar o seu filho na fisioterapia, né? Então, Helder, quero agradecer muito a tua presença, a tua vinda, tá? E você é um grande amigo e queria que você apresentasse aí para as pessoas do MG Fisiocast e muito obrigado pela tua presença. Show, Maurício. Muito obrigado, cara. É bacana demais lhe reencontrar, né? Esse tema aí que você está propondo aí a gente falar aqui de empreendedorismo, não é à toa dos nossos encontros aí, não vamos falar de quantos anos e quantos encontros, mas era sempre a gente estava falando sobre esse tema, que é um tema que eu comecei a empreender aqui em São Paulo. Foi para que os colegas entendam, o meu primeiro empreendimento na fisioterapia foi pegar um ônibus em Fortaleza, passar 3 dias viajando para chegar em São Paulo. E aqui eu fiquei 1 ano dormindo num sofá e eu era estagiário do Dr. Marcos Martins Amatuzzi, que você conheceu. Saudoso. Foi aí que eu conheci o Dr. Moisés Cohen também, nessa época, e esse foi o meu primeiro empreendimento. Vim para São Paulo, saí de Fortaleza, sem condições financeiras, fiquei numa kitnetzinha aí com mais 3 colegas ali perto do centro, mas foi graças a esse estágio, a vinda para São Paulo, a conhecer pessoas profissionais brilhantes, que ao voltar para Fortaleza eu já voltei com um grande diferencial. Diferencial esse que ninguém sabia quem eu era. Quando eu voltei, vários ortopedistas ligando para mim, na minha casa, pronunciando o meu nome, ortopedistas que nem olhavam para mim quando eu estagiava. E aí eu vi o peso do empreendimento que eu havia feito, que foi de ter vindo para cá e ter passado 1 ano estagiando aí e entendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho de joelho, que já é um outro investimento, Maurício. Em 1985, Sim. eu volto para Fortaleza com um objetivo: trabalhar com o joelho. Sim. Se você for ver, ainda hoje tem colegas que não acredita, né, na especialidade, ainda quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E isso não dá para você começar querendo abraçar tudo. Então, em 1985, eu dei não para a coluna, dei não para tornozelo, para neuro, para joelho. E deu super certo. Foi aonde começa a minha história de empreendimento dessa forma. E aí tem dois caminhos aqui para a gente seguir, né? O investimento em dinheiro, em coragem, e o investimento na própria profissão, que a gente pode tocar a nossa conversa aqui.
Sem dúvida, a gente vai desenvolver isso, até porque a gente tem algumas coisas de semelhança no sentido também quando eu me formei em Campinas, né, em 86, nós temos praticamente o mesmo tempo de formados, assim, né? Você tem um pouquinho a mais que eu, tá? Mano. Mas assim, o mesmo tempo de formado, mas que foi essa busca também. A gente saber que aonde nós estamos, a gente acaba ficando estagnado. Então a gente tenta buscar algo a mais. E o que você falou, assim, você falou uma palavra forte que é a coragem, né? Não é fácil ter coragem de você tomar algumas decisões em momentos onde você não tem a experiência da jornada. Então, é assim, é uma coragem sem base. Então você fala, bom, eu vou ter que ir. Fala, mas tenho medo, vai com medo mesmo, né? Faz parte. Faz parte, né? E é o que a gente fala, aquele famoso ditado, só vê as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva ninguém sabe, né? Não. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo com isso. Tenho certeza que todos os fisioterapeutas e alunos que possam acompanhar isso aí, isso vai ficar no nosso canal do YouTube, na MG Fisiocast Oficial, e tenho certeza que eles vão tirar muito proveito desse nosso bate-papo aqui. Até porque você tem uma história de ser o fundador das primeiras franquias de fisioterapia no Brasil, né? O Helder, ele é CEO do Grupo Velas, né? Que é uma holding de franquias e clínicas próprias, que depois você vai ter a liberdade de falar total. Eu acho muito legal as pessoas saberem que você domina o kitnet aqui, mas hoje você está aí com uma condição interessante de poder proporcionar a outros fisioterapeutas oportunidades melhores que você já teve quando era no começo. E a franquia do ITC Vertebral, que é o Instituto de Terapia da Coluna, o Instituto Trata, que nós temos o nosso amigo Tiago Fukuda, que toma conta. Essa é uma história bacana entre nós três, né, vamos dizer assim, que a gente pode depois conversar. A Fisiopop e até o sistema de gestão de clínica, o sistema SCAL, por sinal é o sistema que nós temos na MG e estamos extremamente contentes, acessível. É um sistema feito para fisioterapeuta. Isso Nossa, é muito eu tinha legal. até esquecido isso aí. Eu lembro de você. Fica tranquilo, eu olho para o sistema todo dia. Mas vamos lá. Praticamente a gente com o mesmo tempo de formado, e sei o quanto foi difícil enfrentar o cenário da fisioterapia no Brasil, né? Eu lembro em 82, quando eu tomei a decisão de fazer fisioterapia, meu pai ficou muito chateado comigo, porque naquela época você tinha que ser médico, engenheiro ou advogado. Sim. Como se não existisse outras profissões além disso. E, naturalmente, eu insisti, né? E eu queria que você falasse um pouco, a partir desse momento que você voltou lá para Fortaleza, um pouco da sua jornada, das suas oportunidades, do que você entende como sucesso. Podemos dar milhões de definições, mas eu queria ouvir na sua essência o que você chama de sucesso e até, por que não dizer, quais são as suas frustrações e o que não valeu a pena. Legal. Eita. Vamos lá, Maurício. O fisioterapeuta e qualquer profissional liberal, ele tem que entender o meio onde ele vive. A situação política da própria profissão, a situação da sua cidade, do seu estado. Então, quando você fala em como foi esse seu retorno e essas dificuldades, se você não está preparado culturalmente, que é algo que eu reclamo muito dos colegas, que estejam atualizados em todos os aspectos, com a economia, com o que acontece na cidade, quem são as autoridades, com a política, mesmo não se envolvendo na política, com o esporte. Então, você tem que ter a cabeça aberta para entender aonde você vai atuar, aonde você vai colocar o seu talento. Se você não tiver esse entendimento, fica muito difícil você ser assertivo. Então, eu voltei sabendo o que eu iria encontrar em Fortaleza. Eu nasci no interior e fui estudar em Fortaleza. E meu pai era médico, minha mãe é educadora, então tinha todo um aparato no interior, imagina isso lá atrás, pai médico, a mãe diretora de uma escola federal, escola técnica federal, então era muito fácil
para a gente no interior. Mas em Fortaleza, não. Eu era um mero desconhecido. Então, eu teria que fazer tudo aquilo que meus pais fizeram no interior. Fazer com integridade e tal. Começar do zero. Né? Então, para isso, você tem que saber quem é quem e para onde você vai prestar o seu serviço. Qual é o seu público? Quem é o público? Quem é importante nessa história? Quem é formador de opinião? Qual é a imprensa, que na época não tinha rede social? Qual é o jornal? Qual é a televisão? A assessoria de imprensa você não podia pagar. Então, essa cabeça aberta para o mundo onde você trabalha, você tem que ter. E isso eu voltei determinado. E me ajudou muito você ser direto, entender quem é quem, quais são os problemas, aonde você vai trabalhar, com quem você vai montar uma parceria. Eu não tinha dinheiro para montar a clínica, ainda não existia a fisioterapia manipulativa, era o trabalho só em clínica, como a gente hoje chama atendimento convencional. Então tinha que ser com clínica, você tinha que fazer parceria com médicos. E aí você ter esse conhecimento, voltar daqui com esse currículo, isso, como eu falei anteriormente, chamou a atenção de médicos. Eu fui convidado, entrei com participação muito pequena nessas clínicas, não ganhava grana, mas dava para sobreviver. E aí até que veio o esporte. Eu enxerguei que valeria, tinha que ter esse formador de opinião como paciente, mas o esporte seria o caminho que me daria os saltos mais altos e eu me tornaria conhecido em Fortaleza. E aí eu passei a ser fisioterapeuta das duplas de vôlei de praia, fisioterapeuta do Ceará. Eu era fisioterapeuta do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário. Atendia uns de manhã, outros à tarde e outros à noite. Só não podia errar o uniforme, né, Helder? Não, eu não podia ir para banco de reserva nem nada, que não tinha um fisioterapeuta nessa época, ainda contratado pelo futebol, o time de futebol. Mas eu fui contratado pelo Ceará em 1992, 93. E já fui como chefe do departamento médico. Eu acredito que eu fui o primeiro fisioterapeuta do Brasil a ser chefe de um departamento médico. Então, assim como eles diziam para nós aqui, os médicos, né, diziam, esse é meu fisioterapeuta, eu dizia, esse é meu médico, esse aqui é o meu massagista e tal. Eu fui chefe do departamento médico do Ceará. E aí, Maurício, o marketing, ele faz parte, né? O que nós estamos fazendo aqui é uma divulgação do nosso nome, do seu nome, da sua empresa, MG. Comunicação, é entregar aquilo que você sabe, é muito importante, isso está na minha veia, né? E eu queria mostrar para o fisioterapeuta que ele podia, sim, chegar lá, ele podia estar na televisão, ele podia estar no jornal, ele podia ter visibilidade, e essa visibilidade, ela traz, de qualquer forma, conhecimento, dividendos. E foi aí que eu, participando como da equipe do Ceará, do Sumó, futebol de salão, Franco e Roberto, que foram campeões do mundo, vôlei e tal, parará, foi isso que me jogou para cima, a mídia, né? E com o nosso currículo, aí sim deu para dar um salto maior, montar clínica, ter participação maior. Esse foi o meu começo, que isso levou aí pelo menos uns 10 anos. Mas a fisioterapia ainda num processo que não havia reconhecimento, né? Você não tinha ainda o currículo suficiente para pegar ali, eu vou resolver seu problema sozinho, como hoje a gente faz. Sozinho no bom sentido, tem um diagnóstico médico, chegou, como você, todos nós hoje resolvemos. Naquela época não, era uma dependência total do médico, dos planos de saúde. E essa independência, essa autoridade positiva que
a gente conseguiu construir, você construiu também, isso ajudou muito na independência da fisioterapia, ao olhar do fisioterapeuta, a nos estar vendo na televisão, quantas vezes você teve na Globo, eu também tive na Globo, nacional e local, e o estudante olhando ali, a gente, cara, é fisioterapia, isso é um fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta também tem moral, o fisioterapeuta é autoridade, o fisioterapeuta aparece também na televisão, não é só um médico. Então, eu tenho certeza que a gente contribuiu demais para que o nível da nossa profissão ela aumentasse, o interesse aumentasse de pessoas positivas, de pessoas que têm vontade de empreender. E a gente com certeza, com eventos, com congressos e tudo isso que a gente promoveu muitas vezes juntos, a gente estimulou a uma geração aí bacana e hoje a fisioterapia ela é completamente diferente. Ele é muito diferente, né? E a gente sabe que, como eu falei para você, nem tudo são flores, né? A gente acaba mostrando mais, até por uma questão da gente criar uma alta energia, né? A gente fica se baseando nas coisas que estão dando certo. O saldo é positivo nosso, graças a Deus. Mais uma pergunta para você. O que marcou na sua vida que não deu certo? Entendeu? Quer dizer, o que é aquilo que você... que fez você se transformar? Você... Puta, tomei um tombo aqui, mas me fez assim, me transformar numa pessoa melhor. Tem alguma coisa na tua vida que te marcou? A sociedade, essas clínicas, né, sociedade com o médico, ela é muito cruel, né? Naquela época era planos de saúde, a inexperiência como gestor. Então eu tenho sociedades assim que de trauma mesmo horrível, de chegar, a clínica está funcionando hoje, tudo bem, no dia seguinte está lá a clínica fechada, 2 caminhões para botar todo o material em cima do caminhão e ali fazer a partilha entre os sócios, entre 4 sócios. E os pacientes, que são as pessoas mais importantes, deixaram, na calada da noite, destruíram nossa clínica. Isso deu um negócio assim, foi maluco, eu atrás de local para atender os pacientes. Aí, Maurício, veja o que aconteceu. Eu fui atender os pacientes numa academia. Estou falando aí de 1994. Como atender paciente numa academia? Como se você não tem uma eletroterapia, não tem ondas curtas, se você não tem um aparelho, você ia ter o quê? 2 mãos. Mas eu não fazia osteopatia, não tinha osteopatia, não tinha fisioterapia manual. Mas ali foi nesse sufoco aí de tentar colocar os nossos pacientes, nessa época ainda era joelho, fazer algum exercício, lidar com aquele atendimento dentro de uma academia sem mesa, era em banco da recepção, aí transformava um leg press ou alguma coisa, deitava o encosto e transformava numa mesa. Cara, uma loucura. Logo em seguida vem a história da fisioterapia manual no Brasil. E eu disse, pô, esse negócio aí pode ser aonde está a independência. O Suchá já tinha vindo, que, diga-se de passagem, nós devemos muito a ele por esse lado empreendedor, por essa abertura do fisioterapeuta atender individualmente e cobrar bem e ser valorizado. E aí, rapaz, a gente pode fazer isso com esse negócio aí de osteopatia. Aí, de novo, eu me desloco. O Afonso Salgado foi um dos primeiros caras a trazer a escola francesa de fisioterapia manual. Leopoldo Busquet, veio essa turma da Bélgica, Dominique Lipense, o Jules e Jules Bond. E, enfim, aí eu vim fazer osteopatia em Londrina, cara. E veja bem, você perguntou, um acontecimento ruim, né? É esse aí.
e que a gente tem que transformar numa coisa boa. Virou um negócio sensacional. Outra coisa foi um congresso de fisioterapia manual, que você já participou do deles. O primeiro congresso foi em 2001 e eu aluguei um satélite, Maurício. Imagina, em 2001 não tinha, galera, não tinha transmissão ao vivo, não tinha nada. Não tinha negócio de rede social, 2001. E eu queria transmitir o congresso para o Brasil inteiro, cara. E aí aluguei um satélite. Como é que paga uma conta dessa com bilheteria, cara? Tomei um ferro gigante, gigante. Aí, isso aí também me deu um impulso muito grande para a parte de tecnologia. Que aí em 2002, 2003, já quem tinha um bom domínio já podia divulgar bem o seu trabalho, o seu serviço. E aí eu comecei a ir para a tecnologia da informação, para a mídia, que era o Google, aí já com sites com bom domínio, herniadedisco.com.br. Então o cara botava hérnia de disco em 2003, 2004, era o único profissional que tinha na página do Google ali, de primeira, orgânico, estava lá meu nome e estava a clínica. Isso impulsionou, foi tudo em cima de acontecimentos. Hoje a gente está rindo aqui, mas R$70 mil em 2001 era desesperador, desesperador. Assim como você vê sua clínica destruída, era desesperador. Mas eu acho interessante você falar essa coisa do insucesso, o que não deu certo. Eu tentei montar uma franquia de Pilates, não deu certo. Teve bons franqueados, mas a galera não reajustava os valores do Pilates. Então, hoje, o Pilates, colegas fisioterapeutas conseguiram, a fisioterapia conseguiu destruir uma modalidade que é bacana. Está quebrado. Hoje está quebrado. Quem trabalha com Pilates não é o estúdio de Pilates, a não ser o que faz Pilates por atividade física, o profissional de educação física, mas o fisioterapeuta que tem o estúdio de Pilates, ele conseguiu quebrar essa modalidade, porque ele não reajustou os valores. Então, em 2008, nós cobrávamos, em média, 260 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Sim. Hoje, a maioria dos estúdios de Pilates, 14 anos depois, não cobram isso. Nossa. A maioria dos estúdios de Pilates no Brasil não cobra isso. Onde era para estar cobrando R$1.000, R$1.200. Claro. Então, é uma atividade que não deu certo. Mas tem alguns que estão aí, sobrevivendo. Como? O fisioterapeuta está fazendo fisioterapia dentro do estúdio de Pilates, aqui em São Paulo, e cobrando bem. Mas não é Pilates. Ele faz fisioterapia dentro do estúdio do Pilates para poder compensar. Por quê? O valor que hoje se cobra, de um modo geral, não paga a conta. Então, essa aí foi uma outra frustração que a gente teve, um insucesso numa franquia. E tem mais, tem mais insucesso aí. Mas você sabe por que eu acho interessante a gente falar nisso, Helder? Porque talvez alguns fisioterapeutas que estejam nos assistindo aí nos olham apenas como pessoas de sucesso. Né? E eu considero a gente muito privilegiado na profissão. Sim. Se isso se chama sucesso, tudo bem. Então nós somos pessoas de sucesso. Não é esse o problema. Mas a questão é exatamente os momentos de insucesso que você que está vendo também vai passar por isso e deve passar por isso. Isso enriquece a gente para mostrar que a gente se transforma. Né? Então, quer dizer, nunca desista. Nunca desista. Persiste. É a tal da resiliência. É isso. Né? Mantendo os seus valores, a sua ética. Não estamos nem cogitando essa questão. Porque as pessoas sempre se baseiam, até muitos deles só mostram a parte do sucesso. E nós temos que tentar entender. Tem muita gente que se identifica com o que você acabou de falar agora. Eu falei, nossa, eu estou vivendo um momento exatamente o que o Aldo descreveu para mim. Acabei de sair de uma sociedade
acabei de tirar meu caminhãozinho aqui da porta da clínica, o que, que eu vou fazer? Né? Reaja. Vai para garagem, vai para garagem, vamos embora, assim, entendeu? Eu lembro que eu me formei em Campinas, trabalhei lá com pessoas de referência, tudo, e eu tive que recomeçar a minha vida com 34 anos de idade. Tive que recomeçar, passar régua. Né? Então, para você virar a vida, graças a Deus, fui persistente. E a gente também consegue, mas eu acho que é claro que a gente não. Assim, o que você falou, agora é bacana falar, mas na época afetou, mexeu, né? Pensando, quantas vezes não pensei em desistir da fisioterapia? Não deitava a cabeça no travesseiro e falava assim: não vai dar certo isso aqui. Né? E aí você vai mudando. E aí a gente pega o gancho do que nós estamos falando. E a gente vai tentar entender, Helder, em que momento você conheceu ou você teve o insight de uma questão chamada empreendedorismo. Primeiro, até gostaria que você tentasse definir com as suas palavras. Com as suas palavras. Não é, investir, é isso. Com as suas palavras. Mas em que momento o bicho te picou? Entendeu? Quando você viu que realmente tinha que ser além do que só a transformação. Eu me transformei, mas agora não quero mais passar por isso. Entendeu? A gente fala assim, errar é muito bacana, nunca cometo o mesmo erro. Mas errar faz parte. Em que momento você sentiu que o bicho do empreendedorismo te picou? Eu penso, Maurício, que tem essa palavra coragem, a gente vai repetir muitas vezes, está no sangue do empreendedor, é o risco. Né? Empreender, o verdadeiro empreendedor, não é aquele que coloca ali o seu negócio. Essa é uma obrigação, a gente tem que sobreviver. Né? O empreendedor, ele é o nato, ele é o inquieto. Né? O acadêmico é o que vê oportunidades, estuda oportunidades e vai atrás. O nato, ele já vem, se ele conseguir adequar, né, essa espontaneidade de coragem com o acadêmico, com as oportunidades, aí é um show. E eu comecei a empreender e percebi que tinha um negócio diferente quando eu era estudante, ainda estudante universitário, e participando do movimento estudantil, participando de eventos, e eu assumia a responsabilidade, eu, Helder Montenegro, e não o grupo. Movimento estudantil do interior, tinha uma entidade, eu era presidente e tal, eu fazia o contrato do show do palestrante e tal, tarará. Então, num show do João do Vale e da Miúcha, irmã do Chico Buarque, levamos para o Iguatu, e aí, nesse show, a gente esperava pela bilheteria. Choveu, velho. Choveu no interior, então já viu. Então, foi um prejuízo gigante. E eu sentei na bilheteria ali, sentado. Aí minha mãe, preocupada, veio na bilheteria e me viu. Imagina, a mãe vendo o filho ali, eu sentado ali. Aí ali deu esse insight. Disse, cara, se eu estou fazendo isso, assumir um prejuízo desse, que a bronca vem para cima de mim, como estudante, sem ganhar dinheiro algum, aquilo era para fazer o movimento acontecer na minha cidade do interior, que era um movimento cultural. E ali veio um negócio. Então, quando eu tiver formado, sai da frente que eu sei que vai acontecer, o bicho vai acontecer. Então, se tem um momento, é esse. Que legal. E aconteceu na formatura. Me formei ali em julho, em agosto eu estava aqui, de ônibus. Então, aí aquele leão lá, aquele bicho que eu disse, vai rolar, vai acontecer, aconteceu. A imagem da certeza de que eu não ia ficar capengando o que vai ser, como vai ser, Paraná, é um emprego, eu vou conseguir isso. Não, você vai pra porrada. Vai que eu sei, você está fazendo isso aqui sem grana nenhuma.
sem proposta nenhuma, financeira nenhuma. Você está fazendo por bem. Imagina quando você estiver fazendo para você, para a sua família. Vai ser um monstro. E tá aí. Que legal, cara, que legal. Porque a gente acha as pessoas acham que esse bicho te picou depois de tudo montado, sabe? Depois de ter se montado, E não é, né? E não é. Mais uma vez você mostrou o momento do insucesso, a atitude da transformação e o insight do empreendedorismo. Talvez esse, né, não vamos continuar falando aqui, mas esse seja um grande recado aqui. Né? Deixa eu fazer um parênteses. Por Cara, favor. na minha entrevista para contratar fisioterapeutas, eu vou lá na infância dele, vou no colégio e vou na faculdade. O que você fazia? Quem pagou sua faculdade? Você ajudou ou não ajudou? O que você fazia? Dali, velho. Dali. Quando eu estou fazendo essas perguntas, eu estou remetendo ao que eu fazia na faculdade. Eu era o maior vendedor de goniômetro da Dessalva. Lembra? Eu lembro. O cara entrava no primeiro semestre, eu estava vendendo goniômetro, velho. Ele nem sabia para que usava, né? Perguntava se era um... Então, desculpa, mas essa passagem, né, do show da Miúcha e João do Vale, eu estudante e tal, tarará. Então, hoje eu uso isso. Eu quero saber o que o cara fazia, velho. Vendia bombom. Tem um fisioterapeuta que ele vendia. É esse aqui, cara. Aí vendia coxinha na faculdade. É esse aqui. Se ele não tiver fisioterapia manual, eu vou pagar, mas esse cara vai acontecer. Aconteceu, né? Aconteceu. Não tem jeito. Então, sabe, é muito legal tirar um aprendizado disso, né? Quer dizer que essas frustrações ou insucesso, alguma coisa, valeu a pena. Eu sei que não é fácil quando nós estamos passando, é difícil enxergar, mas há uma transformação e a gente, quando se transforma, a gente se transforma em pelo menos um ser humano melhor, né? Que a gente consegue entender que o esforço vale a pena, né? E aí é o seguinte, segundo o nosso COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, nós somos hoje em aproximadamente 240 mil fisioterapeutas no Brasil, né? Só em São Paulo, acho que deve estar beirando aí os seus 80 mil fisioterapeutas. Você acredita que o fisioterapeuta possui esse espírito atualmente empreendedor? Ou as suas ambições são muito modestas? Infelizmente, Maurício, ele não possui essa atitude por causa do DNA. Os fisioterapeutas vêm de famílias humildes, a grande maioria, de pais assalariados e que não têm essa educação, pelo menos, eu espero que as redes sociais, né, ela ensine, e ela está ensinando a população, ao jovem ser empreendedor, a ter essa visão, porque a nossa educação, né, de uma geração um pouco mais para trás imagina você estar almoçando com seu pai, com sua mãe, e eles não estão falando de empreendedorismo, eles não estão falando de negócio, eles não são engenheiros, eles não têm loja, eles não têm comércio, eles têm empregos, ou nem emprego têm. Então, é daí que vem o fisioterapeuta. E o que eu tenho dito nas minhas palestras é que o fisioterapeuta ele tem que se preparar aí, na sua grande maioria, para ele fazer o dever de casa do pequeno empreendimento. Porque ele não vai ter emprego. Não vai bater o emprego na porta dele. Ele tem que ter o currículo. Aí, quando você falou aqui do pai, que eu acho legal, que essa é a mensagem, os pais... Aqui no Brasil tem o conceito de que filho formou, agora vai, te vira. Não, aí a parte mais dolorosa é depois que ele se forma. Se puder ajudá-lo na pós-graduação, se puder ajudá-lo numa formação após a faculdade, isso vai ser
super importante. A gente que emprega, você não emprega ninguém que não tem um após. Você não emprega quem não tem uma boa formação. Ele pode ter um estágio onde você e ele lá ter o seu plano de carreira. Então, é muito importante que ele passe por essa etapa, porque essa etapa é quem vai dar experiência para ele, não para o emprego, porque, de novo, são poucas empresas que geram, né, empregos para o fisioterapeuta, poucas as oportunidades. O cara tem que se virar. E para ele se virar, ele tem que receber essa picada aí de estímulo, de abrir a cabeça. Hoje já tem muitos exemplos dentro da nossa profissão de empreendedores, de gestores, que é agora empreender é uma coisa, gerir é outra, que a gente sofre pra caramba. Nossa, como é difícil. E a gente já está numa etapa de gerir à distância. Nós temos clínicas aqui em Fortaleza, no Rio, interior de São Paulo, Belo Horizonte, e consegue fazer isso, mas tem o núcleo, né, a área de BI, de indicadores, a área do marketing, a área de performance foi a última, que isso é bacana aqui para os colegas. Essa dica talvez seja, em termos de empreendimento, a mais importante. O fisioterapeuta e o profissional da área de saúde, a gente nasce ali na faculdade, é pecado, não pode cobrar, ganhar dinheiro, olhar para a saúde, para o bem-estar, beleza. O lado comercial, a gente tem vergonha de vender. A gente tem vergonha de olhar no olho do paciente e dizer é tanto. A gente tem vergonha de aumentar, de reajustar os valores. E eu, como líder do nosso grupo, eu demorei muito, Maurício, a montar o departamento comercial. Então, o marketing que você conheceu, sensacional, controle, suporte, tecnologia, tudo redondo. Venda, zero. Zero. Venda, aí botava meta, alguma coisa, mas não tinha o profissional de performance que cuidava do nosso negócio. E eu resolvi, na pandemia, colocar esse profissional, que eu sabia que ia custar muito caro para cuidar de toda a rede, mas é aquela história, bicho, eu invisto em você 3 meses. Do 3º mês para frente, tu tem que se pagar. E aí o cara se pagou no 1º mês, velho. Olha. E a empresa deu um salto e a gente cresceu 4 vezes mais do fim da pandemia para cá. E eu atribuo ao departamento comercial. Só que aí você tem que frear, porque os caras são violentos. Imagino. E isso é um contrassenso, né, para a saúde, é ética, tem que ter ética, não é vender. Tem que ter muito cuidado. Aí você põe seu freio lá como profissional da área de saúde. Mas é melhor, pelo menos que você entenda que, assim, enquanto você estiver podendo frear para que você vá mais longe, né, é melhor do que você tá buscando o acelerador e ele não está ali, né? Não está, cara, exatamente. Ele não está ali. Às vezes você quer buscar e ele não está ali, né? Você imagina, assim, mais uma vez, retrocedendo ao momento que nós vivemos, por exemplo, eu quando pensei em desistir, né, mais uma vez, um insucesso, e me transformei, eu achei que eu tinha uma capacidade muito boa na parte de gestão. E eu fui sozinho, sem nenhum tipo de orientação, atrás de cursos de gestão não só administrativa, mas gestão de saúde. Fui fazer cursos financeiros, fui fazer cursos contábeis, até mesmo cursos de marketing, porque, como você falou, acho que assim, as redes sociais elas vêm crescendo, por sinal, em alguns pontos até de forma desordenada, né? o que atrapalha um pouco, mas tudo vem, mas tudo a gente vem aprendendo a duras penas, né? E aí vem a questão de pegando mais um gancho, e é legal porque, de acordo com o que eu programei para a gente bater um papo aqui, e eu te conhecendo já, é legal como a conversa flui exatamente dessa forma. Então,
voltando para aqueles 240 mil fisioterapeutas no Brasil, aqueles que estão se formando, né? Eu lembro que uma vez eu estava no Conselho Regional de Fisioterapia e falou assim, olha, não é só a quantidade das pessoas que entram, que se registram no Conselho Regional, mas tem muitas pessoas que cancelam o seu registro anualmente. Muitos fisioterapeutas que cancelam, então tem um saldo aí, né? Então a gente tem que diminuir um pouco esse saldo. Aí vem a minha pergunta, e é uma pergunta que eu dei uma resposta minha no sentido que tem que existir. Mas você não acredita que na faculdade de fisioterapia, e digo até mais, talvez até na fase de colegial, antes de entrar na faculdade, tenha alguma coisa de iniciação financeira, que na nossa faculdade não pudesse ter pelo menos uma disciplina, uma vez por semana, que falasse sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre, sabe, mexer com isso, porque senão a gente não vai achar o comercial. O cara vai querer se formar e ele quer um emprego. Né? E eu recebo muitos currículos e quando você faz a primeira pergunta para ele, você sabe se ele quer trabalhar ou se ele quer um emprego. Né? E aí a gente não quer pessoas que querem emprego. A gente quer pessoas com essa ambição. Você não acha que a gente tem que tentar investir um pouquinho nessa ideia de levar, pelo menos em algum momento da graduação, que possa ter essa informação sobre gestão, sobre empreendedorismo? Como é que você vê isso? Legal. Maurício, primeiro vamos colocar algumas faculdades. Hoje você tem acesso a fisioterapeutas de faculdade A, B, C, D aqui em São Paulo, assim como eu tenho acesso também lá em Fortaleza. Então tem algumas, é o nível da faculdade, que ali é impossível sair alguma coisa e sair alguém bom de uma faculdade daquela com um nível lá embaixo. Eu falo aqui da fisioterapia e eu sei que acontece também em outras áreas. Trazendo para as faculdades bem conceituadas e que a gente conhece, que sai gente boa, isso que você sugere, se a gente pudesse fazer um alerta, sabe aquele paciente que fez a cirurgia do joelho e Maurício, eu já estou doido aqui para jogar e tal, aí você faz o seguinte, ele está fazendo o tratamento contigo, pô, estou doido para jogar, quero jogar, acho que eu vou jogar esse final de semana, aí você vai dizer, não, rapaz, não faça isso não, rapaz, espere mais um pouquinho e tal, tarará, tarará. Se você fala desse jeito, o cara vai jogar. Agora, se ele chega para você e diz, Maurício, estou pensando em jogar, já quero bater uma bolinha. Meu irmão, você vai, mas pode ter certeza, a possibilidade de você voltar para o centro cirúrgico é muito grande e eu não vou lhe atender. Então, não dá para você jogar, você vai pôr em risco a sua cirurgia, o meu tratamento, e eu não concordo. Esse cara não vai jogar. Na faculdade, ninguém chega para ele, para o aluno, meu amigo, não tem emprego para você. Acorda. Tu vai ter que fazer parceria com outro colega num consultório, tu vai ter que alugar por hora, mas você vai ter que ter um currículo para dar resultado com o seu paciente e esse paciente te divulgar, tu pagar tuas contas, porque senão você vai largar a faculdade. Deu para entender? Agora, não faça isso no último ano, que aí complementa, né, a importância do que você está falando. Não é no último ano. No último ano, o cara larga, quando ele larga, ele acha que o mundo vai estar aberto para ele, vai acontecer. Não, quando terminar, eu vou cuidar aqui do negócio. Aí, velho, a pós-graduação que ele estava pensando, o dinheiro que ele pensava que ia ter não veio, e ele desiste, porque passa ali um ano e não aconteceu. E o que ficou faltando? Planejamento estratégico, que não é só para nossas empresas, é para a vida, é para todo mundo, saber para o que é que eu quero. Então, a faculdade não alertar o aluno nesse período, meio termo ali, 2 anos, 2 anos e meio, com certeza é um pecado imenso, e eu tenho certeza que isso não só acontece com a fisioterapia e com outros também. Mas a fisioterapia, por esse fato,
E qual é uma coisa importante que é bom que o fisioterapeuta saiba? O cara da periferia não sabe o que é fisioterapia, não. A população não sabe o que é fisioterapia. Sabe o que é odontologia, sabe o que é um dentista, sabe o que é um advogado, sabe o que é um médico. Mas o que é fisioterapeuta, ela não sabe. Quem sabe é quem é o público, A, B, C. É quem tem uma grana. Então, a fisioterapia ainda não deu essa expansão para que houvesse uma cobrança, houvesse uma necessidade, houvesse uma demanda e, a partir dessa demanda, ter uma margem grande de empregos e de oportunidades. Então, por isso, desse alerta, desde quando o cara entra, que ele tem que ser autoridade, ele tem que formar o seu currículo, porque é desse currículo que ele vai viver a sua vida independente, porque de emprego não vai ter. Isso é muito legal, porque até ia falar assim, ia falar para você assim, dá um recado aí para aquela pessoa que está no primeiro ano, você já complementou mais uma vez, que é isso daí. Eu acho que a partir do momento que você toma a decisão de fazer o fisioterapeuta, você tem que pensar nesse futuro, quer dizer, acho que não é uma questão de emprego em si, né? E aí a gente, aproveitando essa deixa também, a gente vai falar um pouquinho sobre as tuas franquias aí, entendeu? Eu sei que você tem da Terapia Coluna, tem a Fisiopop também, que é uma coisa que tem um conceito diferente. Como é que você enxergou isso e no sentido, como é que você vê o futuro dessas franquias? Só crescimento? Ou você acha que tem que estabelecer um limite para isso? Fala um pouquinho aí dessa sua experiência com franquias em fisioterapia. Nossa, você foi logo na alma. Botou né? a palavra limite já no final, né? Já matando a charada. Né? É limitado. Na época que a gente começou, a Rochelle participou desse processo aqui. O que a gente viu? Com a minha ida para a fisioterapia manual, a demanda para a coluna vertebral ela aumentou. E aí eu fui buscar alguns equipamentos nos Estados Unidos para compor um programa de tratamento. E fui lá, peguei dinheiro emprestado e fiz isso em 2005. E aí o negócio deu super certo, super certo. É um negócio super certo como era o seu e o do Dr. Moisés Cohen, que nós conversamos lá atrás. Eu orientei a vocês aqui, deem capilaridade a esse negócio, dá para montar em vários bairros, em São Paulo e tal, mas o Dr. Moisés, ele preferiu ficar naquele modelo. Isso. E que eu compreendo, né? O olhar dele, queria o olhar dele e tal. Mas hoje você vê que quantas redes de traumato-ortopedia tem em São Paulo com capilaridade. Né? Isso. Era isso que eu defendia naquela época, em função da nossa parceria e amizade que sempre existiu e muito respeitosa. Então, com esse espírito, deu certo lá com a gente. Eu disse, cara, não pode ficar só aqui em Fortaleza. Eu tenho que colocar em outro lugar. Aí nós montamos em Recife. Aí montamos aqui também em Sorocaba. E era uma espécie de MVP, para ver, dava certo e tal. E deu certo, só que a gestão, a gente não chegava junto. Fomos roubados por secretária, então aqueles problemas que acontecem quando o olho do dono não está. Eu disse, cara, não dá para ter. Aí eu vim e montei em São Paulo em 2007. 2007, a primeira clínica, eu montei com o Afonso Salgado aqui na 9 de julho. E a estratégia de montar em São Paulo era porque, tendo uma clínica aqui, se era São Paulo, a gente podia explodir para o Brasil inteiro, porque o cara daqui de São Paulo não ia comprar uma franquia lá do Ceará. Normal. Isso é normal. É preconceito e é o contrário. Imagina, o Ceará tinha 7 franquias só, 5 a 7 franquias, franqueadores. Eu era um deles. As primeiras franquias do Ceará em tudo é de um fisioterapeuta. Então, totalmente contra a correnteza do negócio, que é daqui que sai para o resto do Brasil.
E aí o negócio não vendia. Então eu vim montar uma unidade própria aqui. Em Recife não deu certo, Sorocaba transformamos para franquia, aí veio a primeira franquia e veio a essa luz. Ó, formata franquia que tu não tem responsabilidade com a gestão direta, você tem que dar suporte, passar a tua experiência para esses colegas. Aí, Maurício, de novo, a dica é fazer a coisa certa. Eu contratei uma empresa de advocacia de Recife para montar o contrato de franquia, circular de oferta de franquia. Isso em 2007. Eu investi 47 mil, 45 mil por aí em documento, velho. 45 mil em contrato. E graças a esse contrato, que a gente se protege até hoje, foi a propulsão do negócio. Porém, quem comprou a franquia são fisioterapeutas empreendedores, fisioterapeutas competentes, fisioterapeutas de visão, bacana pra caramba, mas que tem um limite. Que tem um limite. Aconteceu com o ITC, aconteceu com o Trata, aconteceu com a Fisiopop, passamos de 100, mas ela tem um limite, porque chega no limite do fisioterapeuta e não dá. Veio a pandemia, franqueados adoeceram, todo mundo adoeceu. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, como a gente já tem a tecnologia, tem o SCAL, tem a experiência, vamos para clínicas próprias. E aí partimos na pandemia, em função da dor do franqueado, que a gente tentava ajudar de todas as formas, mas você viu, você acompanhou, claro. é normal, muita gente pirou total na pandemia e achava que nada dava mais certo, e aí eu vi, cara, esse royalty aí, isso aí vai se emperrar, acabou. Se adoecer todo mundo, acabou. Então vamos para o plano B. Aí viemos para as clínicas próprias, como esse controle de dados, que eu acho que é o segredo. Eu falei do departamento comercial, mas dados, hoje a gente vive de dados. Quantos leads chegam, quantas avaliações, avaliação por tratamento, quantas remarcações, pacientes que não vieram para a consulta que foi marcada, quantas desistências, estornos, dados. Hoje são dados que o SCAL nos proporciona. Então, vamos aqui. E aí, graças a Deus, encontramos o caminho. Mas eu diria que para você ter uma franquia aberta de fisioterapia hoje, e ela, se é que ela vai ter sucesso, é entregar para o investidor. Quando você entrega para o investidor, ele vai contratar qualquer fisioterapeuta. Então, com certeza, a qualidade do atendimento vai cair e isso vai dar aquele giro de franquia, que tem franquia que vende e num ano ele gira todas. Eles ganham com taxa de franquia e não com royalties. Entendi. O cara bota a franquia, aí vai. 1 ano, 2 anos, fecha. Ele vende de novo. E aí ele vende, ele não ganha com royalties, porque o cara não paga o royalties, não aguenta pagar. Porque quem está gerenciando é alguém do mercado. E quem é do mercado, ele não quer resultado, ele não pensa na qualidade, ele não está pensando como a gente pensa na qualidade. Aí bota qualquer coisa, aí qualquer coisa não vende, não vai dar certo, uma hora quebra. Tem um limite, né? Tem um limite. Isso que eu falei, é legal a gente entender, porque o limite é real, é uma coisa que não é só no que você... E falando em coluna aí, você falou que acabou dirigindo para a coluna, queria falar um pouquinho desse livro aqui que você lançou, Hernia de Disco, já faz um tempo, mas é um livro muito bacana. Eu tenho isso aqui é meu, hein? Com um dedicatório do Helder. Isso aqui fica do lado da minha mesa na clínica, exatamente porque ele é muito interessante para a gente mostrar para os pacientes. Fala um pouco desse livro, da Hernia de Disco, e dor ciática, que
que é super interessante. Tem até alguns leitores de QR aqui que você acaba 2014. 2014. Que beleza. Tinha QR Code. QR Code. Para quem comprou um satélite, alugou um satélite, o que é um leitor de QR? Mas fala um pouquinho aqui do livro. A história do livro começa para abrir portas. Cara, se você tem um livro, é o autor do livro, está aqui. Nós estamos conversando, a coisa mais materializada que tem na nossa conversa aqui, você iniciou, você mostrou e está na mesa, é o livro. Então, a intenção inicial era que eu conseguisse abrir portas aqui. Lembra que tinha o programa O Bem-Estar da Globo? Sim. E aí a ideia era essa. Rapaz, a gente lança o livro, tem o programa, a assessoria de imprensa e a gente vai entrar na mídia com certeza com esse livro. Então, essa era a intenção, sem demagogia, sem esconder nada, era essa. Cara, faz um livro, Jô Soares, era autor do livro, rapaz, só tem moral quem escreve um livro, então vamos lá, vamos pro pau, vamos escrever. Veja bem, hérnia de disco e dor ciática. Por que hérnia de disco e dor ciática? São o conjunto de palavras mais procurado no Google. Em primeiro lugar, hérnia de disco, relacionada à coluna. Em segundo lugar, dor ciática. Então, em 2014, a procura ainda não tinha os algoritmos e a inteligência artificial que tem hoje, então era por palavras-chave. As palavras-chave mais procuradas para quem tinha problema de coluna, era hérnia de disco e dor ciática. Esse é o motivo da capa do livro. Aí peguei um artista plástico que fez essa capa linda. Linda essa capa. E aí, Maurício, tem outro negócio dentro do livro que são infográficos. Os infográficos, é isso, a coisa mais linda do mundo. Em toda página tem infográficos, é um negócio sensacional. O infográfico, ele fala por si. Aí eu vinha para as livrarias aqui em São Paulo, e aí eu procurava dentro das livrarias quem era o autor que tinha usado a infografia. Cara, não tinha. Não tinha livro com infografia. Eu disse, mas por quê? Porque quando eu pedi o orçamento... Você entendeu. Aí eu entendi. Na época, uma figura grande dessa custava R$120, a média 60 e a pequena 35. Eu tenho 200. Aí eu vou pro pau. Aí eu investi 50 mil, cara, em infografia. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Fez diferença. Cara, porque ele é lindo. Ele é uma obra de arte. Pode até o conteúdo já estar passado aí, algumas coisas aí tá passado. Mas na época bem atualizado. E ele tem toda uma sequência, tem toda... É muito... O QR Code tinha palestras sobre o capítulo em 2014. Você apontava e tinha minha palestra, velho, sobre o capítulo e mais alguma coisa. Então, era um livro com vida que você atualizava diariamente. Então, essa é a história do livro. Foi lançado, eu com muito receio, com impressão, com não sei quanto, deu 60, 70 mil. Vamos lançar o livro em 2014 para o Natal, dezembro. Beleza. Lançamos com a equipe de marketing e tal, tarará. O livro a 30, 40 reais. Maurício, foi assim. Só não foi assim um fenômeno por causa dos Correios, velho. Que não entregou, não entregava. Os colegas compravam e aí levou 20 dias, 30 dias, não sei quantos dias para receber, e eles começaram a colocar nas redes sociais, comprei e não recebi. Porque na primeira semana nós vendemos 2.400 livros. Beleza. Primeira semana, assim, um fenômeno. E ia vender muito mais, mas o Correio me ferrou, aí só foi chegar, esses livros foram chegar em janeiro, atrapalhou muito, mas foi embora, o meu investimento foi tirado na primeira semana. Ótimo, e a obra de arte está aqui, está aqui. E abriu portas, imagino. Abriu muitas portas, foi muito importante, coloquei muitos franqueados, aí tem um capítulo que fala de muitas
muitas dores. Aí a gente vê, dei a oportunidade para muita gente escrever, pedia, pelo amor de Deus, para que não copiasse e colasse do Google, porque estava meu nome em jogo. Claro, tem. Muitos fizeram isso, aí a gente teve que escrever. Editor, a gente teve que escrever, cara, sobre determinadas... É um capítulo que fala só de doenças da coluna, né? E aí tem bem uns 3, 4 que era o Dr. Google, Ctrl+C, Ctrl+V e já não... E aí faz parte. Mas não, muito... mas nós tiramos, nós escrevemos. Imagino. Não, mas eu realmente acho que é um livro que todo fisioterapeuta que gosta de tratar de coluna e tem seus pacientes tem que ter, eu acho que é muito... E sem demagogia nenhuma mesmo, porque eu acho que é um livro super bacana e acessível. Bom, Helder, poderia ficar aqui o dia inteiro falando com você. Como nós falamos, o tempo passa rápido aqui. E queria agradecer mais uma vez aí sua vinda. Também a Rochelle sempre presente aqui. Obrigado, Rochelle, por estar sempre junto aqui da gente. E sou um grande admirador seu, você sabe disso, a gente já conversou muito sobre vários assuntos, né? Até mesmo momentos que a gente conversou de trabalharmos juntos, mas que o momento não era apropriado na época. Mas fica aqui o meu respeito, minha admiração por você sempre e meu agradecimento pela amizade. Sempre você se manifestou uma pessoa amiga. Talvez você não tenha a noção das vezes que a gente conversou e às vezes uma palavra, uma sílaba ou uma palavra no momento certo faz a gente se sentir confortado. E você foi uma das pessoas dessa que comigo, na minha jornada, aconteceu. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais aí e, novamente, agradecendo a tua presença, Helder. Campeão. Obrigado, Maurício. E eu é que agradeço essa relação tão bacana, né, respeitosa que a gente sempre teve e que tem uma gratidão muito grande, nossa, porque vocês influenciaram a vida do meu filho, que você esquece, né? É quem doa, né? Esquece. Vocês doaram isso para nós, para nossa família, você e o doutor Moisés. E segundo o doutor Moisés, eu dizia, um dia eu vou cobrar, a cobrança vai chegar, que ele vivia dizendo que eu era quem mais encaminhava paciente do Nordeste, e era joelho, eu trabalhei muito tempo com joelho, né? E eu encaminhava muitos pacientes para ele, e aí um dia eu disse, bom, a conta vai chegar, e começou com você, né, Maurício? Eu preciso que o Igor vá para os Estados Unidos, e é em Pittsburgh, onde o Dr. Fred Fulk, que era vivo ainda, e tinha uma relação extraordinária com o Dr. Moisés. E aí você falou com o Dr. Moisés e foi de prontidão. Prontidão. Eu lembro. E o Igor ficou 1 ano lá. E hoje, o cara, eu acho que é o que tem de mais sólido na vida profissional do Igor. Sólido, e o que mais fez ele crescer como profissional foi essa ida, que foi proporcionada por você e do Dr. Moisés. É uma honra e um prazer mesmo. É assim que eu termino aí. Né? Muito legal. Isso aqui nunca termina, é apenas uma primeira oportunidade. Bom, queria agradecer a todos que nos acompanharam. Eu sou o Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Obrigado a todos.